A gente continua falando sobre violência contra a mulher porque, infelizmente, como a gente viu aí, né, essa ainda é uma realidade muito comum aqui no estado e no país. E para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui a promotora de justiça, Emília Zumba. Promotora Emília, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite. Começar por assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Esse é um trauma que a vítima vai levar para a vida profissional pelo resto, né, da atuação. Com certeza. Como a gente estava falando, assim, ela já tem que enfrentar, a mulher já tem que enfrentar no nosso país, né, a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, estar num ambiente em que, em regra, ela exerce a mesma função que o seu colega homem e recebe menos por isso, em geral, ocupa menos espaços de direção, de chefia, então muitas vezes ela tenta salvaguardar o seu emprego, né, e é submetida a situações como essa. Muito, como a gente vinha conversando, porque a gente está numa cultura, a gente vive numa cultura que é uma cultura machista, né, que entende que o homem, ele pode sim ser o garanhão, ele pode sim ser o agressivo, ele pode sim ser o assintoso em investir contra a mulher, né? Uma cultura que muitas vezes acaba até cobrando essa postura, essa postura, né, exatamente. do homem. Agora, com relação às outras formas de violência, especialmente aos tipos de violência doméstica, por que a gente ainda tem números tão altos, mesmo com toda a legislação, com as campanhas? O que explica realmente essa cultura machista? Sim, é a necessidade, inclusive, de a gente despertar para repensar, né, esses valores, né, de nas escolas a gente poder ir trabalhando essa questão, quando a gente fica meio reativo, não se pode trabalhar gênero em escolas, né, mas a gente precisa fazer com que nossas crianças, precisa fazer com a nossa população repense esses papéis que a gente foi colocando, a mulher como aquela do âmbito doméstico e o homem aquele que tem o poder, né, e que aí permite que esse homem se coloque num lugar que muitas vezes nem para ele próprio é confortável, né, não é confortável para o agressor, a gente coloca essa taxa de agressor, ser agressor, porque ele é o pai de família, ele é o companheiro que muitas vezes gostaria que sua família tivesse bem estruturada, né, mas que não teve a oportunidade, porque realmente cresceu, né, nessa cultura que foi permitindo a ele expressar sua agressividade dessa forma, foi permitindo a ele não aceitar muitas vezes a rejeição de uma mulher, né, é muito comum a gente enfrentar violência quando terminou o relacionamento, né, às vezes a gente fica pensando, não, por que essa mulher continua nessa relação, ela deve sair, deve se libertar disso aí, primeiro que não é fácil, né, muitas vezes essa mulher depende economicamente, mas principalmente a dificuldade, de fato, de se perceber nesse ciclo de violência, o homem também entender que ele está sendo agressor, né? Agora, a interrupção desse ciclo de violência, logicamente, parte de uma tomada de consciência da vítima, como a senhora está falando também muitas vezes de tomada de consciência do agressor, mas também da atuação da rede de acolhimento a essa vítima, né? Como é que se dá se estrutura essa rede aqui no estado? É de forma satisfatória? É de forma satisfatória, principalmente nas comarcas, né, nas promotorias em que há um trabalho já especializado, né, onde a gente tem juizado de violência doméstica, porque na maioria do estado não acontece isso. Então, assim, onde tem juizado de violência doméstica, onde tem serviços especializados, promotorias especializadas em violência doméstica, a gente consegue perceber que a gente está tendo um chamamento para essa rede, está funcionando de forma mais satisfatória. Claro que a gente vê dificuldades lá em Parnamirim, onde eu atuo, por exemplo, a gente está tentando fazer o encontro dessa rede, porque muitas vezes a rede não se conhece, né? Os serviços até existem, mas não se sabe qual seria o próximo passo. Então, de repente, uma mulher agredida é atendida num estabelecimento de saúde, mas simplesmente quem atendeu não sabe o desdobramento que poderia ter aquilo ali, né? De repente, tentar encaminhá-la para o CREAS, para no CREAS os serviços socioassistenciais virem, né? De repente, encaminhar essa denúncia. Se foi uma lesão corporal, é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, assim, teria que chegar ao Ministério Público também para haver denúncia, né? Realmente é um assunto que tem muito pano para manga, rende muito, mas nosso tempo é curto. Mas, de fato, ficam aí as dicas e o 180 que está aí, né, para denunciar qualquer tipo de agressão. Sim. Eu conversei com a Emília Zumba, ela que é promotora de justiça lá em Parnamirim. Muito obrigado pela entrevista, boa noite. Obrigada, boa noite.